Agora entramos aqui na parte de faturação por agrupamento, né, para a gente fazer o agrupamento dos números. Olha só, já temos, aqui tínhamos 3, conseguimos fazer uma equação, a equação de segundo grau, conseguimos fazer a faturação, porém aqui eu preciso colocar em evidência. Para colocar em evidência, vocês precisam se atentar aos números. Os números vão te dar o norte. Uma dica que eu dou, olha sempre os múltiplos dos 5. Normalmente eles ficam juntos. Então vamos reorganizar aqui a conta. 10xy mais 15yz. Então me resta do lado de cá menos 4x menos 6y. Olha só, mas por que você escolheu esses números? A gente precisa encontrar aqui, para fazer o agrupamento, termos que tenham a mesma sequência. Por exemplo, aqui, ó, 10 e o 15. Eles são múltiplos de 5. Ficaria aqui 5 vezes 2 para dar o 10 e 5 vezes o 3 para dar o 15. De cá, eu tenho 4 e 6, que são múltiplos de 2. Multiplicar 2 vezes 2 para dar 4 e 2 vezes o 3 para dar 6. Tá vendo essa sequência aqui? É essa sequência que os números precisam ter para você fazer. Não que vai ser 2 e 3. Você vai encontrar a mesma sequência nos agrupamentos. Tem que ter a mesma sequência. Se tivesse dado, por exemplo, 1 e 2, já não seria a mesma sequência. Eu teria que verificar outros números. E aqui, olha, colocando 5 e 2, eu já estou fazendo um MDC do 10 e 15, certo? Eu estou encontrando aqui o MDC dele. Máximo divisor comum é o 5. Agora eu preciso verificar as letras, o que eu tenho de comum nelas. Aqui o que eu tenho de comum é o Y. Certo? Então eu corto o Y que está aqui. O 2 que eu coloquei lá em cima vai descer, porque ó, 5 vezes 2 para dar o 10. Se eu cortei o Y, sobrou o X. E aqui vou descer o 3. Se eu cortei o Y, sobrou o Z. Pessoal, deu um corte aqui só para corrigir. Aqui, ó, coloca Y ao quadrado para poder fazer a conta dar certo, tá? Eu tentei colocar outro valor aqui, mas o correto vai ser o Y ao quadrado. Então, aqui eu tendo o Y ao quadrado, eu cortei Y1. Se eu tirar 1 do 2, sobra 1 ainda. Então, eu ainda tenho o Y ali. De cá, eu vou colocar negativo, porque, observem, daqui está 2 positivos e aqui negativo. Então, eu preciso colocar o negativo para transformar esse positivo para o parênteses ficar tudo positivo. Então, eu desço 2, menos com menos ficou 1 mais. As letras não são iguais, então não coloco ninguém em evidência. Desce o X. Bom, menos com menos de novo, mais. Desce o 3 e o Y. Fecha parênteses. Olhem só, vou colocar em evidência novamente. 2x mais 3y, 2x mais 3y. Coloco ele em evidência. Sobra o 5y menos 2. Então, o que estava de fora, eu coloco no segundo parênteses, formando aí o meu produto da nossa faturação. Certo? O exercício de cá é a mesma coisa deste, só que com mais números. Então, vamos fazer a faturação aí por agrupamento, fazendo o MDC, certo? E o primeiro passo aqui é reorganizar os números. A gente tem que dar uma olhada nos números, igual eu expliquei de cá, para montar os grupos que têm a mesma sequência, certo? Para a gente conseguir colocar em evidência. Igual eu expliquei aqui, ó. Procurem números múltiplos de 5, que normalmente eles vão te dar um norte. Então, temos aqui, ó, 10 e 15. Outra coisa também que dá um norte bacana é isso aqui, ó. Tem 3 negativos, certo? Então significa que vai ficar um negativo com positivo. Então aqui, ó, já vou ter, ó, o 10 a terceira com menos 15AB.
certo? Então aqui, ó, positivo com negativo. Se eu fazer o MDC aqui, é o MDC de 5. Então aqui seria 2, né? 2 vezes 5 para dar o 10. E aqui o 3 para dar o 15. Então essa sequência aqui de 2 e 3 que eu tenho que procurar. Se eu fizer aqui, ó, 12 e 4, eu vou ter uma sequência 2 e 3. Ó, 4 e 12 é múltiplo de 4. Então seria 1 e 3, não dá certo. O correto seria o 8, né? 8 e 12, múltiplo de 4, 2 e 3. Aí eu consigo. Então vamos colocar ele aqui, ó, mais 8 ao quadrado b ao quadrado menos 12b ao cubo. Ele é múltiplo de 4 e fica lá, ó, 2 e 3. Certo? Sobrou então o menos 4 e o mais 6. Menos 4a terceira b mais 6ab ao quadrado. Aqui é múltiplo de 2, ficando também 2 e 3. Olha só, consegui fazer tudo 2 e 3, certo? Aqui, igual eu expliquei, um positivo e um negativo, positivo e negativo. Aqui só inverteu, mas se inverteu, já está mostrando, se inverteu o sinal, já está mostrando que aqui eu vou ter que colocar um negativo para inverter o sinal dentro do parênteses que a gente vai fazer a evidência. Tá? Então vamos aqui, ó, vamos às letras. Eu tenho a terceira e 15ab. Tenho a dos dois lados, um tá a terceira e o outro tá a primeira. Só rapidamente aqui, ó. Um está a terceira, então significa que é 3A. E o outro está a primeira. Quanto que eu consigo colocar em evidência? Ó, somente 1. Somente o A. Ou seja, aqui ó, já está me dizendo que vai ficar dentro do parênteses A, 2A. Então, A ao quadrado, né? Então, aqui ó, coloquei o A em evidência. Vou abrir o parênteses. Desce o 2. Que a gente fez o MDC. Se eu tirei 1, sobra A ao quadrado, igual expliquei aqui. Menos desce o 3. Aqui é 1A, os dois. Então, corta. Sobra só o B. Olha lá, aqui ó, não tem nada. Então, é só o que está acompanhado com ele que vai. O sinal daqui, mais e menos, está igual aqui, mais e menos. Então, a gente coloca mais de cá, que o sinal estão igual, estão iguais. Vamos olhar as letras novamente, ó. A ao quadrado, B ao quadrado. E aqui, B ao cubo. O B que está igual. E olha só, eu tenho B e B de um lado e 3B do outro. Tá? Pensem aqui, pessoal, como se estivesse multiplicando, que aí soma os expoentes. Então, B vezes B é B ao quadrado. B vezes B vezes B, B ao cubo. Quanto que eu consigo colocar em evidência? Ó? B ao quadrado, certo? 2B, duas vezes o B. Então, B ao quadrado. Vou abrir o parênteses, desce o 2 do nosso MDC. Melhor aqui, né? O MDC é o 4, na verdade. E eu estou multiplicando pelo 2 para conseguir o 8. Então, MDC é o 4, multipliquei pelo 2. B ao quadrado, tirei B ao quadrado, sobra A ao quadrado. Negativo, desce o 3. Aqui agora B ao quadrado, tirei B ao cubo, sobra 1B. Fecha parênteses. Menos 2, que a gente já tinha visto porque os sinais estão opostos, então não jogo negativo. O que está igual de letra aqui? A e B. Agora eu tenho os dois, mas podem olhar separado. Ó. Então, A terceira e A primeira. Então, sempre joga para fora o menor expoente, se vocês notaram. Ó. Aqui eu tinha B ao quadrado e B ao cubo. Então, ó, o menor expoente vai para fora. A ao cubo, A primeira, o menor expoente fica em evidência. Então aqui é a mesma coisa, ó. A primeira evidência. E o B, que é B1 e B2. Né? Então o menor expoente fica em evidência. Vou abrir o parênteses, desce o 2, positivo, por quê? Menos com menos, mais. E agora,
menos com mais, teria o menos ali na frente, mas vamos fazer aqui a simplificação do A ao cubo e o B. Olha, é A a primeira. Se eu tirei do 3, fica A a segunda. E B1 com B1, elimina. Agora aqui, sim, desço 3, negativo. A primeira tirou A primeira, elimina. B a primeira, tirei do B a segunda, fica só B. Então, ó, a gente fez a evidência, colocou em evidência, fez a MDC, colocou em evidência. E olha só, para obter mais um resultado para a gente colocar em evidência. Todos aqui, ó, estão iguais. Se não tiver iguais, não tem como colocar em evidência. Então, 2A ao quadrado menos 3B, tô vendo? Ó, todos eles representando por um só, está em evidência. O que está acompanhando eles, vai ser colocado em outro parênteses. Então, ó, sobrou 5A mais 4B ao quadrado menos 2AB. Certo? E assim finaliza a conta aqui da faturação por agrupamento.